Rapaziada, chegamos a 1.600 km rodados na Super Soco TC Max. Salve, salve galera, vocês estão bem? Hoje estou de volta com mais um vídeo da moto elétrica Super Soco TC Max. Se você é novo por aqui, meu nome é Rodrigo e nesse canal eu falo sobre veículos de micromobilidade elétrica. Já falei bastante dessa moto nesse canal, mas hoje é o compilado de tudo. Mas tudo mesmo. Vou compartilhar nesse vídeo toda a minha experiência durante esses 6 meses de uso e mais de 1.500 km rodados. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado e tudo que eu falar aqui é minha opinião pessoal. Vou abordar tudo que for possível nesse vídeo. Vou falar de pontos fortes, dos pontos fracos, dos problemas e suas soluções, do motor, do freio, da suspensão, da ergonomia, da manutenção, das peças de reposição, do preço da moto, do custo de recarga, sua autonomia e muito mais. Então já pega aquela pipoca, porque esse vídeo vai dar o que falar, está repleto de informação. Lembrando que esse vídeo é da primeira semana de dezembro de 2020, então ainda não temos a Volts EVS para comparar. Mas aguardem, porque vou testar a Volts assim que estiver disponível. Esse vídeo, por ser extenso, está dividido em tópicos, e você pode pular para o tópico desejado direto no timecode da descrição do vídeo abaixo. Já deixa aquele like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Agora, sem mais delongas, vamos ao review detalhado de 6 meses de uso da Super Soco TC Max. Para quem é novo aqui no canal, essa é a minha moto elétrica de uso pessoal no meu dia a dia. Ela é da marca Super Soco e o modelo é a TC Max, atualmente o topo de linha da Super Soco. A marca Super Soco ainda não muito conhecida por aqui. Ela é uma marca australiana com fabricação na China, também conhecida como V-Moto Super Soco. Ela tem forte presença nos países europeus, Ásia e Oceania. Portanto, se trata de uma marca bem consolidada mundialmente. A minha Super Soco TC Max é o modelo 2019. Já no modelo 2020, eles deram um upgrade na parte elétrica, que eu vou falar mais para frente no vídeo. Uma das perguntas mais recorrentes aqui no canal é se precisa de CNH para pilotar essa moto. E a resposta é sim. Por se tratar de uma moto, você irá precisar da habilitação tipo A no Brasil. Nem mesmo a habilitação tipo ACC é válido para essa moto. Para quem não sabe, a habilitação tipo ACC é para ciclomotores de até 50 cilindradas ou bicicletas e scooters elétricas acima de 350 watts. Então você precisa sim de uma habilitação do tipo A. Junto com essa pergunta sempre vem outra: se precisa emplacar. E sim, é uma moto, precisa ser emplacada. Eu atualmente moro em São Paulo e tenho reembolso de 50% do IPVA por ser um veículo elétrico. Eu disse reembolso, porque primeiro você paga 100% do IPVA para depois solicitar um reembolso de 50%. Na data de hoje, temos estados da região do Nordeste que dão isenção total do IPVA para veículos elétricos. Mas preste atenção, galera, não é para sempre essa isenção. No meu desconto de 50% em São Paulo, é apenas para os primeiros 5 anos do veículo. Eu fiz um vídeo do processo de emplacamento dessa moto, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver em mais detalhes. Bastante gente também me pergunta sobre o seguro, se é possível fazer e quanto custou. Sim, eu consegui fazer o seguro, deu um pouco de trabalho para minha corretora, porque a Super Soco ainda não constava na FIP, e eu era o primeiro a fazer o seguro dessa moto. Mas no fim deu certo, eu consegui fazer o seguro pela Suhai, e decidi fazer o seguro para furto e roubo. E para meu perfil de 37 anos, que usa a moto para ir ao trabalho
e tem estacionamento tanto em casa como no trabalho, o valor do seguro anual ficou em R$ 603,41, lembrando que é apenas para furto e roubo. E se não me falha a memória, ficava algo em torno de R$ 900 se eu adicionasse perda total ao seguro. Lembrando que esse valor pode variar de pessoa para pessoa, dependendo do seu perfil, do endereço, do tipo de uso, entre outros fatores. O motor é central de 3.000 watts com pico de 5.000 watts. Motores centrais são encontrados nas motos elétricas mais topo de linha. Posso dar como exemplo a Livewire da Harley-Davidson e toda a linha da Zero Motorcycle. A grande vantagem do motor central é a distribuição de peso, pois como diz o nome, o motor fica no centro da moto. Isso proporciona uma ciclística superior quando comparado com o motor de cubo traseiro. Porém, o motor central tem suas desvantagens. Para começar, ele é mais caro. Ele também precisa de corrente, eixo cardan ou correia dentada para girar a roda traseira. Já o motor de cubo é mais barato, como eu já disse. Por ser de cubo traseiro, o peso fica concentrado na parte de trás da moto. E também todo o impacto de buracos é diretamente transmitido para o motor, por estar dentro da roda. A minha TC Max é modelo 2019, como eu disse no início do vídeo. E em 2020, eles deram um upgrade na parte elétrica, aumentando a potência do motor de 3.000 para 3.500 watts. Eu ainda não testei nenhum modelo 2020, mas de acordo com o site da Super Soco, não houve um aumento de velocidade final. Segundo eles, teve uma melhora em performance em subidas, o que sinceramente não sinto falta na minha moto de 2019 com 3.000 watts. O pessoal adora perguntar qual que é a velocidade máxima, o top speed. Segundo o fabricante, em seu site, eles dizem chegar a 95 km por hora. Porém, em meus testes eu cheguei a bater 110 km por hora. A bateria está cheia, então bora dar um top speed. 95, 100, 105... 110, galera, 110. Deu VDO nesse velocímetro. Como vocês viram, o motor da Super Soco TC Max consegue chegar a 110 km por hora, com a bateria entre 100 e 80% de carga. Eu menciono aqui a porcentagem da bateria porque a velocidade máxima do veículo reduz junto com a carga de sua bateria. Em meus testes, eu notei que com até 80% de carga, a moto consegue entregar o desempenho máximo, atingindo seus 110 km por hora. E aos 15% de bateria, sua velocidade máxima cai para 70 km por hora. Isso, galera, é bem comum em veículos elétricos, onde a performance está diretamente relacionado ao nível de carga da bateria. Recentemente fiz esse vídeo com o GPS ligado para ver a velocidade, porém devido a um radar eu tive que diminuir a velocidade no meu teste, mas atingiu com certa facilidade os 100 km por hora aferidos com o GPS. Uma das coisas que gera um certo receio com a galera é se o veículo elétrico pode molhar ou tomar chuva. Também se dá choque ou vai parar de funcionar. A Super Soco e toda a sua linha de motos elétricas tem certificação IP65, então pode se molhar, lavar e tomar chuva, sem medo. A única recomendação do fabricante é de não usar jato de alta pressão. Para isso, a moto precisaria ter um certificado de IP66, e como eu disse anteriormente, ela é certificada IP65. Porém, minha TC Max veio com a borracha de vedação do compartimento de bateria amassada, bem próximo do botão de ligar a moto. E isso acabava deixando entrar água no compartimento de bateria, um problema grave, porque se molhar a bateria pode oxidar as conexões e fazer um estrago grande.
Eu cheguei a perguntar em grupos internacionais e ninguém teve esse problema. Mas encontrei um outro brasileiro que relatou o mesmo problema com o dele. Talvez tenha sido um problema de lote. Para arrumar esse problema foi bem simples, apenas desamassei a borracha de vedação. Já fiz um vídeo onde eu lavo a moto e mostro onde entra a água. Aliás, onde entrava a água. Vou colocar o link do vídeo aqui embaixo na descrição. O design dessa moto é inspirado no estilo Cafe Racer da década de 60. Vou colocar na tela alguns exemplos de motos Cafe Racer. Esse tipo de moto era usado por jovens dessa época e costumavam modificar suas motos para fazer corridas de um café a outro. Daí vem o nome Cafe Racer. Eu entendo que gosto é uma coisa bem pessoal e esse estilo pessoalmente me agrada muito. E você, prefere estilos mais futuristas ou retrô? Escreve aqui nos comentários. E como temos uma comunidade grande usando o Super Soco na Europa, olha só alguns modelos modificados da galera. Temos alguns modelos mais estilo Scrambler e outros mais Cafe Racer. Eu tenho 1,83 m e 95 kg. Essa moto ficou quase no limite para mim. O joelho fica encaixado certinho, eu acredito que se eu tivesse uns 2 cm a mais de perna, o joelho já bateria no aplique do suposto tanque de gasolina. Esse modelo TC Max tem um guidão mais baixo, comparado aos modelos TC e TSX da Super Soco, o que te deixa mais pronado para frente, numa posição mais esportiva. Mas por se tratar de um veículo de mobilidade urbana, você acaba apenas fazendo viagens curtas e não chega a sentir desconforto. Mas já fiz uma viagem mais longa de mais ou menos 1 hora e aí sim você sente um certo desconforto nas costas. O assento é macio e confortável, revestido em couro. As manoplas são emborrachadas e provê um bom grip mesmo molhados. A suspensão dianteira é do tipo invertida e provê uma leitura muito boa do pavimento. A suspensão traseira é do tipo monochoque central. E para meus 95 kg, eu achei ela um pouco mole. Vale lembrar que a suspensão traseira ela tem ajuste de pré-carga, então você pode ajustar de acordo com seu peso. No geral, eu gostei muito do conforto do conjunto de suspensão. Se fosse uma moto mais esportiva, eu trocaria a suspensão traseira por uma mais firme. E eu também trocaria o óleo da suspensão dianteira para deixar um pouco mais firme também. Mas para o uso urbano, você não precisa disso. O foco aqui é conforto e não esportividade. O motor praticamente não faz barulho, apenas um pequeno zunido. E por ser um veículo elétrico, ele tem zero vibração. O fato de não fazer barulho tira um pouco a segurança ao pilotar nos corredores entre os carros. O que eu costumo fazer é deixar uma outra moto a combustão me passar, aí eu vou atrás acompanhando. Infelizmente, essa é uma das desvantagens de se andar com uma moto elétrica em grandes cidades. Ou se eu estiver sozinho, eu acabo usando bastante a buzina. Assim eu me torno audível aos motoristas. Sei que muitos não gostam disso, mas é um mal necessário para sua segurança com veículos elétricos. Ainda nos itens de segurança, essa moto conta com alarme e sensor de movimento. Ao detectar um movimento, o alarme é acionado e se a pessoa tentar empurrar a moto para frente, o motor irá dar um coice para trás e vice-versa.
Um outro item de segurança que já é mais comum entre as motos é a trava de caixa de direção. E por fim, o acesso ao compartimento de bateria e a bateria precisa da chave para ser removida. São 2 vezes mesmo, uma vez para abrir o compartimento da bateria e mais uma vez para destravar a bateria. Já que tocamos no assunto bateria, vamos falar dela. É uma bateria removível de 72 volts e 45 amperes de íons de lítio. Isso proporciona um pouco mais de 3.200 Wh. A autonomia na cidade com essa bateria é em média 100 km. Vou mostrar em detalhes a autonomia mais adiante. Se trata de uma bateria de excelente qualidade e alta performance. O fabricante garante que suas células vão durar pelo menos 700 ciclos sem perder performance. São 700 descargas completas, para aí sim começar a perder a capacidade de reter a carga. Esse tipo de bateria daria para usar facilmente até seus 1000 ciclos. Vou fazer uma conta de padaria rápida aqui para vocês entenderem. Vamos levar em consideração que seu percurso diário é de 15 km para ir ao trabalho e mais 15 km para voltar para casa, dando um total de 30 km. Se a sua bateria aguenta cerca de 100 km usando um ciclo, então a cada 3,3 dias você irá usar um ciclo, mas eu vou arredondar para 3 para facilitar nossos cálculos. Então a cada 3 dias você gasta um ciclo de bateria. Em média um ano tem 250 dias. Então durante um ano, durante esses 250 dias, você andar 30 km por dia, você irá consumir um total de 83 ciclos da bateria. E para chegarmos aos 700 ciclos, você irá precisar de 8 anos e meio, para aí sim começar a pensar em trocar a bateria. Aliás, não troquem a bateria, leve uma assistência técnica especializada que eles trocam apenas as células que estão com problema. Ou se já estiver no fim de vida mesmo, eles podem trocar todas as células para você. Com certeza irá ficar mais barato do que comprar um pack de bateria completo novo. Tá, então são 8 anos e 6 meses para quem roda 30 km por dia, ou 4 anos e 3 meses para quem roda 60 km por dia. Mas vamos concordar que 60 km por dia não se encaixa em mobilidade urbana, muito menos em micromobilidade urbana, que é realmente o foco desse produto. E a bateria, como vocês viram, ela é removível, porém muito pesada. São 22 kg de bateria, então se você tiver como recarregar a bateria diretamente na moto, eu recomendo. Porque não é nada agradável carregar 22 kg de cima para baixo. Quanto à autonomia, eu já fiz um vídeo extremamente detalhado e também coloquei o custo da recarga. Vou colocar o link do vídeo aqui na descrição abaixo. Nos meus testes eu consegui fazer 83 km com um terreno misto entre cidade e estrada, pegando bastante subida. Vou colocar o gráfico de distância e nível de bateria para vocês verem como nos meus testes o gráfico ficou bem linear. E como eu disse antes no vídeo, eu tenho aproximadamente 95 kg e com todo equipamento de proteção mais o de filmagem, o peso total fica em torno de 110 kg. Isso queira não afeta a autonomia. E também nos meus testes eu peguei um trecho de estrada, o que não é o foco da Super Soco TC Max. Então se considerarmos uma pessoa de 73 kg, que segundo o IBGE é o peso médio do homem brasileiro, e se essa pessoa andar somente na cidade, eu acredito que ela faça facilmente 100 km com uma única carga. O custo de recarga eu calculei utilizando um wattímetro, e os parâmetros utilizados são de São Paulo, onde o kWh custa em média 70 centavos.
E depois de 4 horas e 56 minutos, o custo da recarga foi de R$ 2,51. Então, para andar cerca de 100 km, você irá gastar R$ 2,51 na sua conta de energia elétrica. Vou também deixar o vídeo que mostra o processo todo de cálculo detalhado aqui na descrição do vídeo abaixo. Manutenção de veículos elétricos em geral é muito simples comparado a um de combustão. Não tem óleo de motor nem filtro. A troca de relação também não é necessário. No caso da TC Max, temos apenas a correia dentada, que pelo que eu pesquisei, troca-se a cada 100 mil quilômetros. Já os freios acabam gastando-se mais, por não contar com freio motor, como numa moto a combustão. Então é sempre bom estar de olho nas pastilhas de freio. Já o fluido de freio e o da suspensão é igual a qualquer moto a combustão. É bom trocar todo ano. Subida nem preciso falar. Sim, sobe qualquer morro. Essa moto é equivalente a uma 125 cilindradas a combustão e tem um torque maior por ser elétrico. Então subida não é problema para ela. Tem um vídeo dedicado onde eu falo sobre testes e subidas e, claro, o link na descrição abaixo. Testei a garupa com minha esposa e, segundo ela, é confortável. Mas sinceramente, garupas de motos pequenas, na minha opinião, é mais um quebra-galho do que uma solução para se usar todos os dias. O objetivo dessa moto não é viagem, como eu disse, é para mobilidade urbana. Mas numa eventual emergência você pode sim pegar uma estrada e eu recomendo de até 65 km no máximo, para não correr o risco de ficar no meio do caminho. Eu fiz um vídeo onde eu passo por várias cidades com essa moto. E em uma das pernas da viagem, eu cheguei a andar mais de 70 km com uma única carga. Isso na estrada. Lembre-se que veículos elétricos na estrada consomem mais bateria do que na cidade. E também vou aproveitar esse tópico para mostrar diferentes terrenos que eu já andei com essa moto. E como de costume, o link do vídeo da viagem aqui na descrição abaixo. Peças de reposição pode ser um problema, porque se a importadora não tiver, você terá que importar por conta. E isso pode levar de 1 a 3 meses, dependendo da sua sorte. Mas pelo que andei pesquisando, as peças no geral não são tão caras. E claro, já considerando a cotação do dólar acima de R$5. Vou colocar na tela alguns itens que eu encontrei na AliExpress. O comando de luzes e seta do lado esquerdo do guidão custa R$ 148,22. Já o comando direito com acelerador eletrônico e a manopla sai por R$ 165,44. A manopla esquerda eu já achei meio cara. Custa R$ 85,60 e ela já vem com um pezinho. O jogo de pastilhas de freio dianteiro ou traseiro sai R$ 114,14. Mas ainda acho que o traseiro deveria ser mais barato que o dianteiro, por ser menor. O farol dianteiro com projetores de LED e os piscas sai por R$ 625,12. A lanterna traseira, R$ 153,74. Vale lembrar que você pode ser taxado na importação, e nesse caso o valor final irá subir em 50%. E se comprar com o importador, eles vão colocar a margem de lucro deles. Já os pneus você pode comprar da marca e modelo de sua preferência. Basta respeitar as medidas originais da moto. E a bateria, se a cada 100 km é um ciclo, e segundo o fabricante eles garantem 700 ciclos, ela vai durar pelo menos 70 mil km. O que sinceramente é bastante para uma moto. Mas se precisar comprar tudo novo, não sairá barato. A última vez que eu cotei o preço da bateria, ele custava R$6.000,
Isso foi antes da alta do dólar, antes da pandemia. E claro, o preço que vocês sempre pedem aqui nos comentários. Infelizmente, o preço é um dos pontos fracos dessa moto. Hoje, a Super Soco TC Max, dependendo da importadora, está saindo entre 30 e 35 mil reais. Então vale muito a pena você pesquisar antes de comprar, porque a diferença é grande. E se você converter o valor que você encontra no mercado europeu, aqui no Brasil ainda é um pouco mais barato, ou eu diria, menos caro. Já quanto aos problemas que eu tive com essa moto, felizmente não foram muitos, apenas 2. O primeiro foi a vedação do compartimento da bateria, que eu já expliquei aqui no vídeo. O segundo foi o erro 94, que vivia aparecendo no painel. Esse erro não afetou em nada o funcionamento da moto para mim, mas ele sempre aparecia quando eu carregava a bateria a 100%. E segundo o manual, é um problema de conexão com a bateria. Para solucionar esse problema, eu comprei uma graxa cobreada e passei no conector da bateria. Isso melhorou a conexão entre o cabo da moto e a bateria. E o erro nunca mais voltou a aparecer. Pelo que andei pesquisando, esse erro aparece quando existe uma certa resistência para a corrente elétrica passar da bateria para a moto. Isso pode sobreaquecer o cabo. E se for um caso extremo, chegar a derreter o cabo. Mas no meu caso não houve nenhum problema. Depois que eu passei a graxa cobreada, nunca mais vi o erro 94. Vamos agora aos pontos positivos e negativos da moto. Eu vou começar pelos pontos positivos. É uma moto extremamente ágil na cidade, fácil de cortar o trânsito, tem apenas 100 kg, então é super leve, parece que você está manobrando uma bicicleta. E na cidade você consegue andar tranquilo no modo 1, porque essa moto tem um torque muito bom. E se precisar pegar uma via expressa, só mudar para o modo 2. Já o modo 3 na cidade você não vai precisar, a menos que você queira correr um pouco. E sem contar que a ciclística dela é muito boa. Eu gostei bastante da qualidade das peças e do acabamento também. Eu levei minha moto para a autoescola, onde eu tirei minha habilitação. E vários instrutores da motoescola vieram testar. Não teve um que não gostou. Todos saíram com aquele sorriso no rosto. Um é freio e o outro é o quê? Outro é freio. Dois é freio. Dois freios da frente? É tipo scooter. Mas tem pra trás. Então. E aí anda mais que uma CG? Ó, é que eu não fiz um teste legal, mas a saída é parecida. É. Mas ela tem vantagem porque ela Não precisa subir giro, né? precisa subir giro pra poder trocar de marcha. Então é contínua, né? É, galera, olha aí, o pessoal deu uma volta dentro do estacionamento e todos curtiram bastante. Pô, legal, cara. Pô, show de bola, E daqui pra frente é o que vai ser, né? E por ser uma moto elétrica, o custo de se manter uma moto dessa é muito baixo. E esse último ponto não sei se é bem uma vantagem, mas toda vez que eu paro no semáforo, tem alguém perguntando da moto. Queira ou não, ela chama atenção. Legal essa moto, né? Não conhecia. É elétrica. É? É, E aí, tá curtindo? bastante. É? Parabéns. Valeu. Elétrico. Elétrica. Boa. Anda Pode bem. ir, anda bem, cara. É. Igual uma 125. Sério? É. É 110 por hora. Olha que maravilha. É elétrico. É elétrica. Primeira vez que eu vejo, já vi dela ainda não. É elétrica, é. Tem mais um trabalho aí, bom dia. E por último, na minha opinião pessoal, ela é bonita. Gosto bastante do estilo Café Racer. E claro, vocês podem discordar da minha opinião. Agora vamos aos pontos negativos. Eu gosto bastante do freio dessa moto, mas quando ele está seco.
É só pegar uma chuvinha que o poder de frenagem cai drasticamente. Eu acredito que seja devido à qualidade das pastilhas de freio. E assim que eu trocar a minha, vou trocar com uma com composto metálico, porque eu tenho quase certeza que essa original é um composto orgânico. O outro ponto negativo foi o problema que eu tive com a vedação do compartimento de bateria. E claro, não podemos esquecer do erro 94. Ambos foram facilmente solucionados. A Super Soco disponibiliza um aplicativo para iOS ou Android. E infelizmente no Brasil ele ainda não funciona. O aplicativo conta com várias funcionalidades legais, como o rastreamento com GPS, rotas percorridas e até um autodiagnóstico da moto por completo. Uma coisa que pesa bastante é a falta de lojas e peças de reposição. Isso tem um grande peso na hora da compra para a maioria do pessoal. E claro, não poderia deixar de falar o preço. O preço da moto ainda está muito caro. E por ser um produto importado, ele é sempre afetado com a desvalorização da nossa moeda. Para quem quer comparar essa TC Max com uma outra moto a combustão, como uma Honda CG 160, eu já fiz esse comparativo e vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira ver. Também vou deixar toda a especificação técnica dessa moto aqui na tela para vocês verem. Já estamos em meia hora de vídeo. Se vocês chegaram até aqui, parabéns e muito obrigado. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!